Paz e graça, meus irmãos queridos, boa noite. O Senhor vos conserve em perfeita paz, alegria e comunhão no Espírito Santo do Senhor. Agradecemos a Deus pelo dia que Ele nos deu, a semana que nos deu, o ano que está nos dando, um ano de expectativa, de coisas boas na nossa alma. Sejam bem-vindos ao culto ao nosso Senhor Jesus Cristo, a quem pertence a glória, a honra e o louvor. Quero orar apresentando a Ele o culto ao Senhor na noite deste dia. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, em nome de Jesus e para a glória dEle também, nós nos apresentamos neste momento, clamando que o Senhor, que conhece a nossa realidade, nos abençoe. Entre, ó Deus, na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, com a Tua estratégia, com o Teu poder, com a Tua graça, com o Teu perdão. E proporcione à nossa família um ambiente de harmonia, de paz, de gozo na alma, de alegria no espírito, de direcionamento para todas as nossas decisões. Venha o Teu reino e seja feito a Tua vontade. Apresentamos-nos ao Senhor por meio de Jesus e pedimos que o Senhor abençoe o nosso ajuntamento, que seja santo ao Senhor, como um perfume agradável. Pedimos esta graça em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quero agradecer ao presbítero Samuel, que na direção desta vigília de 24 horas, propôs a nós um tempo de gratidão. Como aquilo foi bom para mim pessoalmente. Fizemos na madrugada de ontem o tempo de gratidão ao Senhor. E eu quero louvar a Deus por este momento. E quero pedir aos irmãos que apresentem-se ao Senhor com um coração mais agradecido. Por conta disso, eu quero agradecer todo o investimento que os profissionais de saúde fazem, colocando a sua saúde em risco para que a nossa saúde fosse e seja protegida. Graças a Deus por eles, pela experiência deles, pela sabedoria deles. Graças a Deus, eles têm sido um instrumento nas mãos de Deus para bênçãos a tanta gente. Queremos agradecer ao Senhor por ele. Quero agradecer também pelo carinho da junta de diáconos que tão bondosamente estão assistindo algumas famílias cujo um membro ou outro estão desempregados. Eles estão tão atentos. Eu quero louvar a Deus pelo investimento que eles fazem. Deus possa ser louvado e as famílias sejam assistidas. À guisa de avisos, nós temos apenas terça-feira, dia 5 de janeiro, a mesa eleita e empossada terá uma primeira reunião, terça-feira, às 20 horas. E essa reunião será virtual. Momentos antes, nós vamos liberar o link para todos os diáconos ativos, presbíteros ativos, possam participar conosco. Nós vamos eleger a mesa diretora, o patrimônio da igreja. Por favor, querida igreja, ore por isso, para que nós entendamos o que Deus tem para nós. Qual que é o plano dele para esses próximos 2 anos? O diretor, o vice-diretor, o tesoureiro, o segundo tesoureiro e os secretários que vão nos auxiliar nas reuniões da mesa. Que Deus possa nos abençoar com isso. Deus seja louvado. Vamos adorar o nosso Deus, vamos bendizer com louvores. Nesse momento nós entoaremos louvores ao Senhor e eu convido você, mesmo de casa, a que participe, porque é culto aqui, mesmo que online, mesmo que virtual, e é culto na sua casa presencial. Então participe. Não é um filme que você assiste e que pode dizer se gostou ou não. Não é um programa que você vai... Não, é culto. É culto ao nosso Deus. E culto envolve participação.
Deus seja louvado na sua casa. Vamos louvar. Boa noite, queridos. Quero convidar vocês a engrandecer o nome do Senhor com a gente, descansar no Pai. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Mais uma vez. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Próximo cântico, cânticos espirituais, viemos aqui. Se unem em adoração conosco. Viemos aqui, neste lugar, nos unimos, Senhor, só pra te adorar, pois tu tens abalado nossas vidas. Por isso, Senhor, te rendemos glória, glória a ti, Senhor. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus.
Viemos aqui, neste lugar, nos unimos, Senhor, só para te adorar, pois tu tens abalado nossas vidas. Por isso, Senhor, te rendemos glória, glória a ti, Senhor. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus. Mais uma vez, te rendemos glória, glória a ti, Senhor. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus, o Senhor. Jesus, glórias a Deus. Obrigado, irmãos. Meus irmãos, eu quero convidá-los a que, por gentileza, abram as vossas Bíblias em Neemias, capítulo de número 2. Neemias 2. Depois nós iremos ler Neemias 6. Mas rapidamente, Neemias 2, versículo 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei pela porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhe declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Quero orar com vocês e convidá-los a que abram as vossas Bíblias em Neemias capítulo 6. Eu vou ler tão somente os 3 primeiros versículos de Neemias 6. Senhor nosso Deus, nos perdoe os pecados que nós cometemos contra o Senhor. Pecados de omissão, pecados de ação. Perdoe-nos os pensamentos que passam por nossas mentes, alguns deles não puros, outros não muito dignos. Nós os trazemos ao Senhor e pedimos que não haja nenhum impedimento, nenhuma barreira, e que o Senhor fale ao nosso coração a Tua palavra e produza edificação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Neemias capítulo 6 diz assim: tendo ouvido Sambalate,
Tobias e Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremos-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderia descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Apenas até aqui. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. No último dia 31, na mudança de dezembro para janeiro, nós começamos a pensar no tema que Deus nos deu para investirmos durante todo o ano de 2021. E usamos o texto de Neemias, mas o comprometimento de Neemias falou tanto ao nosso coração e o tempo foi tão curto que nós achamos por bem deixar para trabalhar um pouco hoje. E o Senhor confirmou, dado a importância desse tema e a necessidade que nós temos de um comprometimento de cada membro com esse tema, nós vamos então trabalhá-lo um pouco mais na noite deste primeiro domingo do ano. O desejo do nosso coração é que toda a igreja estivesse cheia dos irmãos, que os bancos que ora estão vazios estivessem com vocês aqui e que nós pudéssemos ouvir a palavra de Deus, desfrutar da doce comunhão que é vista na congregação dos remidos e também participar da ceia, que não vai ser possível. Nós não ministraremos a ceia este mês de forma presencial. Nós vamos aguardar até o momento em que o governo liberar a fase verde para que possamos então voltar ao nosso ajuntamento e ministrar assim a ceia. Naquele dia, no dia 31, nós vimos que conhecer a Jesus e torná-lo conhecido, primeiramente, demanda um investimento de ordem pessoal. Eu quero, é algo meu, eu vou trabalhar para conhecer o Senhor, mesmo que ninguém queira, eu quero. Nós vimos também que conhecer a Cristo e torná-lo conhecido requer um compromisso individual, não apenas um investimento pessoal, mas ele requer um compromisso individual. Nós vimos também naquela ocasião que conhecer a Cristo e torná-lo conhecido é algo que envolve uma disciplina total de cada um de nós. Caso contrário, nós vamos começar e não terminar. Nós vamos ter um início e não a conclusão. Nós vamos precisar trabalhar a mente, vontade e coração para que conhecer a Cristo seja a principal tarefa de cada membro, de cada um de nós. Se isso acontecer, meus irmãos, haverá um envolvimento de todo o corpo. Eu quero, esse quer, esse quer, esse quer, esse quer. Então, todos nós seremos envolvidos num desejo de conhecer a Cristo e tornar Cristo conhecido. Isso vai produzir um envolvimento que vai acarretar num crescimento natural do corpo. O Espírito vai produzir esse crescimento natural. Se eu crescer, o outro crescer, aí então o crescimento será de todo o corpo de Cristo de uma forma natural. Nós vimos então, naquele dia, que isso é igreja. Isso é corpo, isso é reino. E o pregador da noite nos disse que não tem como ser diferente. O alvo do ano
será trabalhado de forma individual no investimento pessoal. Uma disciplina de cada membro. Então, o crescimento virá. Crescimento pessoal e crescimento de toda a igreja. Hoje, noite do dia 3 de janeiro, eu creio que cada família e cada membro individual já fez o seu compromisso pessoal com o ano. Já apresentou ao Senhor os seus planos, os seus projetos. Eu quero investir nesta área em 2021. Eu quero ser melhor nesta área em 2021. Eu acredito que todos nós já fizemos isso, já apresentamos ao Senhor qual a área você deseja investir. E eu queria que passasse por esse projeto de 2021 o conhecimento de Jesus e torná-lo conhecido, que fosse mesmo o seu projeto de vida. E que conhecer a Cristo como Ele é e torná-lo conhecido fosse o plano de cada membro desta igreja. E que o seu projeto durante todo este ano seja levado a bom termo. Conhecer e torná-lo conhecido passa pelo crivo da experiência espiritual com o Senhor Jesus. Se eu quero que os meus filhos sejam mais santos, isso demanda comprometimento meu em conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. Se eu desejo que os meus pais tenham mais harmonia em casa, isso envolve o meu comprometimento com Cristo e em torná-lo conhecido. Eu quero que vocês entendam que todas as áreas da minha vida, na igreja e fora da igreja, ela deve passar por conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. Se eu tenho um projeto de que lá na empresa onde eu trabalho, no bairro onde eu moro, no condomínio que eu frequento, as lojas em que eu vou, se eu quero proporcionar um local, um ambiente melhor, isso acarreta no investimento que eu vou fazer em conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. Tudo depende de ouvir a Cristo, conhecer a Cristo e tornar Cristo conhecido. Você está convencido da importância que é conhecer a Cristo? Você já tem ideia do valor que isso é para a sua vida pessoal? Eu não falo, meus irmãos, em termos de ministério, em termos de igreja como um todo. Eu falo em termos de experiência pessoal, de investimento pessoal. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero investir para que eu conheça melhor a Cristo. Você está convencido disso? Nada acontecerá na sua vida ou na vida de quem está próximo de você, em termos de benefício, se o conhecimento de Cristo não acontecer a partir de você. Conhecer a Cristo e torná-lo conhecido deve ser o seu maior investimento. Deve ser a sua oração. E isso deve partir de você, como membro do corpo de Cristo. Um verdadeiro comprometimento inspira, atrai as pessoas. Conhecer a Jesus é contagiante, é inebriante, faz bem para a alma. Lembram da palavra daqueles dois discípulos lá quando chegaram em casa, em Emaús? Eles disseram para o outro: não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos expunha as Escrituras? Ele falava e expunha as Escrituras e aquilo aquecia, ardia o coração daqueles discípulos. Por conta disso, eu quero convidar você a que venha conhecer Jesus. Venha conhecer Jesus na escola dominical. Participe, se envolva, estude a palavra de Deus, medite nela todos os dias, se ofereça
para conhecer ao Senhor, diga para Ele: Senhor, eu quero conhecer mais o Senhor. Faça disso uma experiência pessoal. É um apelo que eu faço a você. Queira conhecer ao Senhor melhor do que em 2020. Queira conhecer o Senhor melhor do que você já conheceu. Os boletins irão trabalhar nos seus editais esta ideia. As mensagens irão estimular e falar de Jesus. Os hinos e os corais também caminharão na mesma direção. Conhecer o Senhor será o nosso pão. Conhecer Jesus será o nosso piso. Conhecer Jesus será o nosso teto, serão as paredes da nossa casa. Conhecer o Senhor é o alvo, é disso que nós iremos falar, é isso que nós iremos orar, nisso nós iremos trabalhar. Eu queria que fosse de ordem pessoal, que você desejasse isso, que você investisse nisso. Para que esta obra de conhecer a Cristo e torná-lo conhecido seja algo na sua vida, nós precisamos observar 3 coisas. Primeiro, de acordo com Neemias, tanto no capítulo 2 como no capítulo 6, ele percebeu que havia um grupo que estava fazendo a obra. Ele percebeu que havia um grupo envolvido com a restauração dos muros de Jerusalém. Até ele chegar e dar o grito de alerta, os muros estavam derrubados, as portas estavam queimadas, mas aquilo não preocupava ninguém. Aquilo não perturbava ninguém. Aquilo não motivava ninguém. Estava tudo bem. Deixa no que está, para ver no que fica. Mas quando ele chega e ele percebe a situação, durante a noite ele vai de um lugar para o outro e parece que existe tanta riqueza de detalhes que ele quer nos orientar a alguma coisa. Ele vai para cá, para cá, para cá, para cá, sozinho e calado durante a noite. Não informou para ninguém o que ele queria. Ele percebeu que alguns estavam dispostos a fazer a obra. Quando ele disse assim: estáis vendo a miséria em que estamos? As portas queimadas, os muros derrubados. Vocês não vão se incomodar com isso? E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Aí então o povo se dispôs. O povo disse: vamos, disponhamos-nos e edifiquemos. E fortaleceram então as mãos para a obra. Foi um ano tão difícil, meus irmãos, mas foi um ano tão necessário para a nossa vida. Foi difícil por conta das perdas que nós tivemos, mas foi necessário por conta de uma experiência nova e renovadora com Jesus. Nós conhecemos um Jesus de uma forma que nós não conhecíamos, experimentamos numa área que nós não conhecíamos. Por isso, eu me alegro com o Senhor. E eu quero convidar você a entrar nesta obra de conhecer o Senhor e de torná-lo conhecido. Mas, primeiramente, conheça o Senhor. Medite na palavra. Não apenas leia, mas medite na palavra. Não tenha a preocupação de ler 3 capítulos por dia para completar toda a leitura. Não tenha essa pressa. Quando eu chego num restaurante que tem uma ilha de frios, e uma ilha de peixes, e uma ilha de carne, e tem uma ilha de outra, eu quero comer tudo, mas não vai resolver. Porque o que vai me satisfazer é comer um pouco para o meu almoço. Amanhã eu volto lá e pego outro pouco. Eu não consigo almoçar o almoço de amanhã. Eu não consigo jantar a janta de terça-feira. Não. É o suficiente para aquele momento. Mas eu preciso fazer daquele momento algo agradável, algo edificante, algo que faça diferença. Neemias percebeu que havia um grupo disposto a fazer a obra. Os que estão fazendo a obra. Os que estão lutando, apesar da pouca força, mesmo limitados. Mas eles estão lá. Se ninguém for, eu vou. Se ninguém desejar,
eu desejo. Se o povo parar, eu não paro. Eu quero contar com você para fazer essa obra de ordem pessoal. A entrar, a se alistar. Quando os meus olhos estiverem fazendo a obra de conhecer Jesus, eu não terei tempo para ver o brilho que o mundo tem para oferecer. Não fará diferença para mim o que o mundo tem, porque eu estarei satisfeito, os meus olhos estarão satisfeitos com o brilho do Senhor. Quando as minhas mãos se envolverem nesta obra de conhecê-lo e torná-lo conhecido, eu não vou perder o foco, não haverá desvio em mim. Se Davi tivesse aonde os reis estavam no ano em que os reis saíram para a guerra, ele não teria pecado o que pecou com Betseba. Porque os seus olhos estariam na obra, as suas mãos envolvidas na obra, o seu coração e tudo o que ele é estariam envolvido na obra. Nada do que ele veria fora da obra seria agradável ou atraente para ele. Quando os meus lábios houver o louvor a esse Jesus, na intenção de conhecê-lo, nenhuma outra música se apegará ao meu coração. Não haverá, portanto, nenhum desvio na minha alma em relação ao Senhor. Conhecer o Senhor e torná-lo conhecido. Estes irmãos que vão começar a obra, ou que estarão fazendo esta obra de conhecer e torná-lo conhecido, eles vão precisar de apoio, de incentivo. Eles vão precisar de oração, de alguém que os motive a não desistir. Nas Olimpíadas de Sydney, um homem estava caindo na maratona. E ele desejou alcançar o alvo que estava a poucos metros, cerca de 20, 25 metros. Ele caiu com a distensão no músculo da perna. Alguém se aproximou dele e o motivou a se levantar. E se colocou do lado dele, motivando ele com palavras de ânimo, até que ele passasse a fita. Ele não era o primeiro, nem era o segundo, ele era um dos últimos. Mas alguém se colocou do lado dele, ele terminou. Esse alguém era o pai dele. O pai que o acompanhou durante toda a trajetória daquela maratona. Nós vamos precisar de alguém que nos motive, que incentive, que nos estimule a continuar. A obra vai precisar de gente. Alguns poderão desistir em face às lutas. Alguns poderão retornar em face às dificuldades. Pode ser que um ou outro não suporte as pressões de dentro, nem as críticas de fora. As cobranças de fora podem desestimular um ou outro. Aí nós vamos nos juntar a ele. Quando Neemias falou para eles da luta que estavam atravessando, um homem chamado Sambalat, um outro chamado Gesem, se aproximaram deles e tentaram desestimular a continuar a obra. Observe versículo 19. Porém, Sambalat, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Haverá as pessoas que vão desestimular. Haverá gente que vai querer que você não continue. Pode ser que a esposa de Ló diga para ele: que é isso? Amaldiçoa esse Deus e morre. Por que essa perseverança? Por que essa resistência? Você não vai dar conta. Amaldiçoa esse Deus e morre. Conhecer a Cristo e tornar Cristo conhecido deve ser o seu alvo, não só esse ano, mas em toda a sua vida. O conhecimento de Jesus é inesgotável. Não desista em face às lutas. Neemias reconhece que a obra havia um grupo que não vai
e desestimula os que querem ir. Tem gente que começa muito bem, mas que vai diminuindo ao longo da caminhada. É como aquela dieta que a gente começa tão animado na segunda-feira. E vai, na terça-feira tem ainda muito ânimo, mas lá na sexta-feira você já está bem cansado. 2 semanas depois você nem lembra mais. Aí você começa outra dieta. É assim. Nós não podemos desistir. Eu quero incentivar você a ir até o fim. Com coragem, com disposição. O grupo que começa bem, vai precisar de gente do lado para incentivar, para motivar, para não deixar de existir, para não jogar a lona. Não faça isso. Conhecer a Cristo deve ser em janeiro. Conhecer a Cristo deve ser em maio. Conhecer a Cristo deve ser o meu objetivo também em setembro. Conhecer a Cristo deve ser o objetivo da minha vida lá em novembro. Conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. Neemias percebeu que havia um grupo que começou bem, mas que desistiu. Em face ao calor, em face ao frio, às vezes uma luta que uma palavra mal colocada faz com que alguns desistam. Vocês lembram de Marcos? Na primeira viagem missionária, ele se alistou e estava animado. Mas daqui a pouco, não sei se as dificuldades do mar, alguma coisa fez com que ele desistisse. Mas na segunda viagem, ele estava ali de novo para se alistar. Aí precisou de que alguém se colocasse do lado dele para que ele continuasse a obra. E esse alguém foi Barnabé. Porque o líder da comitiva da segunda viagem não queria que ele participasse por receio de que ele desistisse de novo e acabasse atrapalhando a comitiva. Mas Barnabé saiu e se juntou a ele. E eles completaram a boa obra. Alguém que se coloque do lado da gente no momento das dificuldades poderá nos levar adiante. Lembram dos judeus no deserto? Começaram tão bem animados, mas daqui a pouco, numa luta, uma falta de água, um calor excessivo, fez com que eles desejassem voltar ao Egito. Quando Moisés demorou um pouco mais a estar com eles, eles fizeram um bezerro, chamaram ele de Deus. Desistiram. É preciso que alguém chegue junto. Neemias também percebeu que havia um outro grupo. Havia um dos grupos que ficava de longe, só olhando, na plateia, só assistindo. Eles não se envolviam, eles não participavam. Era como a galinha que apenas dá o ovo, mas ela não se envolve como o porco que para ceder o bacon ele tem que morrer. Comprometimento fará com que nós nos envolvamos. E que a gente não apenas fique na plateia. Ah, não gostei. Ah, não tolerei. Ah, não é assim, não vou mudar. Ah, assim eu não gosto. Nós estamos aqui para levar a obra de Deus adiante. Gostemos ou não. O importante, irmãos, nesta obra é que ela seja feita para o agrado do nosso Deus. Para o louvor do nosso Deus. É lógico que aquele deserto quente e a falta de água, aquilo era muito difícil, mas era o caminho que Deus traçou para eles. Às vezes o caminho que Deus traça para mim envolve uma enfermidade, uma perda de um amigo querido, envolve a perda de um emprego, envolve perdas, mas é no deserto que Deus elabora os seus ensinos e que a gente cresce. Havia ali um grupo que ainda não começava. Não havia começado. Mesmo estimulados, ficavam ali nos bastidores, apenas ouvindo, apenas de longe, como Pedro, no dia em que o Senhor Jesus é preso, ele segue de longe. E quando perguntam se ele é de Jesus, ele diz que não é. Quando o pessoal traz um argumento mais forte acerca da experiência dele com Jesus, ele ainda nega. Tem gente assim. Eu queria convidar você a se envolver. Os que ainda não começaram a começarem.
os que assistem de longe a se aproximarem, os que ainda não se envolveram a se envolverem, aqueles que ainda não puseram a mão no arado que ponham, e ao serem tentados a olhar para trás, não olhem, continuem firmes para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. O Senhor Jesus chega num local e vê um homem há 38 anos deitado numa maca, chega para ele e dá uma ordem dizendo: toma o teu leito e anda. E ele tomou o leito e andou. É disposição. Diz o texto que o homem se viu curado. Esta disposição de dentro para fora começa comigo, a começar em mim. Quebra corações. Esse povo fazia parte da obra, mas ainda não estavam envolvidos. Meu irmão, essa obra é minha. Essa é a minha igreja. O Senhor me colocou aqui. Eu sou nordestino. Eu posso falar alguma coisa que vocês não entendem. Mas essa terra agora é a minha terra. É aqui que eu vivo. Vocês são o meu povo. A obra de conhecer Jesus é a obra minha, não do pastor Waldenberg, mas do servo de Jesus, Waldenberg. Essa é a minha obra. Eu quero que seja a sua obra. Eu estou fazendo grande obra, por isso eu não posso descer. A obra que eu estou fazendo é grande. Eu posso não ser grande, mas a obra é grande. Eu posso não ser uma pessoa tão importante, mas a obra é importante. Eu posso não ser conhecido na igreja, mas a obra que eu vou fazer, ela é conhecida. O que Deus espera daqueles que esperam por Ele? Que eles façam uma grande obra, que não seja interrompida. Haverá, durante todo o percurso, luta. Haverá dificuldade, mas eu quero que vocês mantenham os olhos no Senhor. Vamos olhar para o Senhor e concluir a obra que foi começada. Não desistam. Não afrouxem as mãos. Mantenham firmes os joelhos, porque Ele vai recompensar. Ele vai recompensar cada obra feita, cada oração realizada. Ele vai recompensar. Ele não vai deixar ninguém sem recompensa. Quando você receber uma proposta de parar com a obra para encontrar-se com alguém, não faça isso. Faça como Neemias. Por que deixaria esta obra e fosse ter convosco? Eu não posso parar. Eu não posso descer. Estou fazendo grande obra. Observe o que ele diz no versículo 3. Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Quando você para a obra que está fazendo, é descer. Quando você interrompe a obra, é descer. Nunca é apenas parar. Por que eu pararia a obra? Eu vou descer. Eu quero convidar você, pessoalmente, individualmente, como servo de Jesus, a assumir o seu lugar na obra. Você não é descartável. Se você ainda não se envolveu, eu quero te convidar a se envolver. Quero que você se envolva. Estaremos em atividade até a volta de Cristo. Estaremos na obra até a chegada de Cristo. Todos nós temos uma grande obra para fazer. Faça a sua obra. Se Deus te deu um talento, trabalhe com o talento que Deus te deu. Se Deus te deu 3 talentos, trabalhe com os 3 talentos que Deus te deu. Se Deus te deu 6 talentos, trabalhe com os 6 talentos que Deus te deu. Se você tem vontade de desenvolver uma obra, mas não tem aquele talento, junte-se a quem tem o talento, mas faça a obra de Deus. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém poderá fazer a obra. O Senhor te abençoe nesta obra. A obra é grande. Os obreiros são poucos. Eu convido você a fazer essa obra. Eu estarei com você. Eu, o conselho, a junta de diáconos, os líderes de ministérios, os diretores de congregações, as nossas congregações,
cada professor de escola dominical, estaremos envolvidos nesta obra de conhecer Jesus e tornar Jesus conhecido. Eu quero que seja também a sua tarefa pessoal, de cada membro. Pegue a sua Bíblia e vamos juntos lutar a boa obra. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero me alistar, ó Deus, para conhecer melhor Jesus. Põe o meu nome aí, Valdenberg Viana. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero que os meus filhos conheçam Jesus. Eu quero que os meus pais conheçam Jesus. Eu quero que as pessoas ao redor de mim conheçam Jesus. E para isso, demanda de mim um compromisso de ordem pessoal. Vai exigir disciplina. Eu não posso parar. Eu não posso não fazer esta grande obra. Ela é minha. Ela envolve os dons que Deus me deu. E eu vou fazer a grande obra. Por isso eu não posso descer. E eu quero que junto comigo estejam todos aqueles a quem o Senhor, pelo teu Espírito, tem trabalhado. Não podemos desistir. Não podemos voltar atrás. Não é digno, não é justo, não é bom. Ajude-nos a levar adiante essa obra que o Senhor confiou a cada um de nós, de conhecer Jesus. E após conhecer Jesus, torná-lo conhecido. O Senhor espera de nós, que esperamos do Senhor, que essa obra seja concluída. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, nos capacite para toda a obra a que Ele tem nos chamado e vocacionado, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Um bom ano novo para todos vocês.